Agora vamos de entrevista, vamos falar sobre a penalização para quem propagar fake news. As fake news têm sido muito discutidas, inclusive aqui no Parlamento Paulista. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor Alberto. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, é sempre um prazer falar com vocês e o pessoal da Rede Alesp. Doutor, começando, a fake news pode ser considerada crime e se tornar passível de pena? Explica para o nosso telespectador como é que está essa situação. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que fake news é um nome novo, é um nome moderno, né? Mas o nosso Código Penal, que já tem décadas, já fala de 3 crimes: calúnia, injúria e difamação. Então, quando qualquer fake news, quando qualquer notícia falsa, desinformação, resvalar para um desses 3 tipos penais, que a gente chama, que estão lá no Código Penal, calúnia, injúria, difamação, o título, só para a gente ter uma ideia, o título lá do Código Penal é crime contra a honra. Então, uma calúnia, uma injúria, uma difamação vão atingir a honra de alguém. Então, quando isso acontecer, nós vamos tipificar essa fake news como um desses crimes. Vai depender do caso, vai depender da hipótese. Então, apesar do nome fake news ser muito novo, nós já temos 3 crimes no Código Penal, já faz décadas, bastante tempo, que podem punir quem, de alguma maneira, difundir fake news, propagar fake news ou inventar fake news, Agora, doutor Rolo, muito se discute hoje, por exemplo, nas várias redes sociais, o limite da liberdade de expressão e das fake news, das ofensas às pessoas. Isso é um assunto que é cada dia mais discutido. Eu gostaria de saber a opinião sobre isso. Exatamente, a gente está falando, quando fala de manifestação em redes sociais, de liberdade de manifestação que está na nossa Constituição, mas essa liberdade não é absoluta porque existem limites, como você falou, e os limites são esses que a lei dá. Então, eu tenho a liberdade de crítica, eu tenho a liberdade de manifestação, mas eu não posso cometer crime, eu não posso ultrapassar esse limite. É uma linha divisória entre a minha liberdade de manifestação, minha liberdade de manifestar, de pensamento, e eu ofender, agredir a honra de outra pessoa, a honra de alguém. Se isto acontecer, eu estarei, em tese, cometendo um desses crimes. E só para acrescentar, agora sim nós temos no Código Eleitoral, foi uma alteração legislativa nova, mais recente. No Código Eleitoral, a gente fala de fake news para fins eleitorais, aí é específico para eleição. Então, além do Código Penal, hoje a gente também tem no Código Eleitoral um crime tipificado que fala expressamente da utilização de fake news para fins eleitorais. Agora, doutor, outro ponto que é bastante discutido hoje, principalmente nos vários setores da população, é a questão da fake news na pandemia que nós vivemos. Então, por exemplo, sai aquele texto bonitinho, bem redigido, dizendo que você tomar um certo remédio, de repente ele pode te ajudar a vencer esse momento trágico que nós vivemos. Como combater esse tipo de fake news, esse tipo de desinformação que pode levar o indivíduo até a morte? A melhor maneira de combater esse tipo de fake news, e a gente fala especificamente da pandemia, e pode falar das eleições também, é a busca da informação. Não acreditar na primeira coisa que a gente recebe, que a gente lê, que a gente vê, e buscar informações. Principalmente não acreditar quando a notícia ou é muito boa ou é muito ruim, vamos buscar outras fontes confiáveis, e não acreditar na primeira coisa que a gente lê, que a gente recebe. E aí, só para a gente contextualizar dos crimes que eu mencionei no Código Penal e no Código Eleitoral, em relação à pandemia, você, por exemplo, dizer que a vacina pode prejudicar a saúde, ou vou virar jacaré, como a gente falou em algum momento por aí,
não, em tese, não caracteriza crime. É fake news mesmo, é desinformação, mas eu não estou atingindo a honra de alguém. E só para dar um exemplo expresso, outro dia eu estava assistindo um programa na televisão onde um pastor estava falando, né, das vantagens da vacinação, e uma fake news que ele estava criticando, né, era aquela que dizia que a injeção poderia inocular um chip e esse chip iria controlar a vida da pessoa, a movimentação da pessoa. E ele dizia, né, nesse programa de televisão, olha, como é que pode um chip ser inoculado através de uma seringa, da agulha de uma seringa? Não tem como, fisicamente não dá, né? Então isso é pura fake news, não acredite nisso, tome a vacina. Então é exatamente esse exemplo que você trouxe. Essa fake news acaba atrapalhando a imunização de alguma pessoa que acredita nela, né? A imunização dela e das pessoas que estão em volta dela, mas nesse caso não dá para a gente dizer que tem crime. Agora, doutor, é outro fator, né, que as pessoas muito se confundem hoje. Por exemplo, eu recebo uma fake news, de repente não checo, aí espalhei no grupo da família. De repente, eu posso ser criminalizado por isso também, doutor? Importante a sua pergunta. Não é só a pessoa que inicia essa corrente de fake news, não é só a pessoa que praticou o crime. Quem difundir isso, quem replicar isso, quem compartilhar a mesma fake news, a mesma notícia, igualzinha, está também praticando o mesmo crime. Isso é importante, porque às vezes a gente acha, mas eu não fui eu que fiz. Não fui eu que inventei, não fui eu que lancei, não fui eu que postei, né? Vamos usar uma linguagem mais recente. Você não postou, você não inventou, mas você compartilhou, você reenviou. Então, você também pode ser processado pelo mesmo crime. Agora, doutor, como nossas autoridades e como a gente pode desenvolver políticas públicas para combater a desinformação? Sempre, como nós já falamos, é o contrário da desinformação, buscar a informação, criar mecanismos de checagem. Hoje a grande imprensa tem mecanismos de checagem, de verificação. Então é só acessar esses sites e conferir se a informação é correta ou não. Me preocupa se a gente pensar ou falar em algum tipo de restrição, algum tipo de controle. A gente vê isso em alguns países mundo afora, que talvez não sejam democráticos ou menos democráticos, né? Então me preocupa algum tipo de censura, algum tipo de controle, porque é como você disse, a gente está falando de limites de liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Então, também a gente já ouviu falar daquele ditado, né? Eu prefiro que você fale qualquer besteira, diga qualquer besteira, do que o Estado proíba você de se expressar. Então, a gente tem que pesar, enquanto sociedade, esses dois valores, esses dois princípios. Por enquanto, o princípio que vige no Brasil é esse: você pode falar, mas você é responsável pelo que falar, e se falar besteira, se falar coisa errada, pode ser processado, e se for condenado, vai ser punido. Só para ter uma ideia, as penas vão de 3 meses, né, no Código Penal, de 3 meses de detenção até 1 ano, mais multa. Tem pena de reclusão também, então são penas pesadas. Você pode falar, mas se falar besteira, se agredir alguém, vai ser responsabilizado, vai ser punido. Agora, doutor, muito nós vemos também, por exemplo, distorção de fatos reais que acabam tornando fake news conforme a pessoa ela molda, né? Aquela notícia, ela vem de um fato real e, obviamente, ela se torna uma fake news com uma pequena distorção. Como a população ela pode combater isso? Como ela pode sair desse problema? O princípio jurídico vai ser sempre o mesmo, né? A verdade tem que ser sempre 100%. Se eu manipulo o fato de alguma maneira para transformá-lo numa fake news, ainda que parcialmente, como você menciona, virou fake news, virou distorção da verdade, virou distorção da realidade, virou desinformação. E aí as penas e os crimes são os mesmos, as penas são as mesmas. Como é que a população, a sociedade se defende disso? Buscando informação. Falei da vacina, para a gente não ficar só na eleição. Na eleição é mais fácil. Ah, o prefeito é ladrão. Então vai ver se é verdade que o prefeito é ladrão. Ah, o prefeito recebeu dinheiro da saúde e aplicou em outro, para fazer hospital de campanha, sei lá o quê, e aplicou em outra área. Vá buscar informação para saber se é verdade, se é correto. Mas tirando a eleição,
a gente pode também verificar a veracidade daquele fato, daquela informação. E meia verdade é fake news. A verdade inteira não é fake news, é verdade. Mas meia verdade é fake news e isso pode prejudicar a sociedade em todos os sentidos, né? Se a gente for para a área eleitoral, na eleição e fora da área eleitoral, na vacina, na pandemia, na economia, na saúde, na educação, em todas as áreas. Então, vamos falar entre aspas, é uma doença moderna, não é? A fake news, e a sociedade tem que aprender a lidar com ela, e a arma principal, a ferramenta, o instrumento principal de defesa é a informação. Agora, doutor Rolo, importante também é a gente abordar um tema, né, que sai um pouco do campo do direito, mas eu tenho certeza que o senhor deve ter alguma opinião. Qual que é a importância, doutor, das atitudes pedagógicas? Existe alguma forma de você tentar conscientizar a população a não propagar fake news ou só na base da punição? Como é que você analisa isso? Não, é possível sim. Eu tenho certeza que, através de campanhas publicitárias, e o ano passado a Justiça Eleitoral fez campanhas, esse ano a gente já está vendo, em relação a fake news nas eleições, né? Esse ano a gente já está vendo alguma campanha de vacinação, de uso do álcool em gel, de distanciamento social. Eu já vi campanhas públicas na televisão, já ouvi no rádio também. Então, o Estado, nos seus diferentes níveis, pode fazer campanhas de esclarecimento, campanhas de elucidação, ensinar a população a se defender. Agora, lógico, as próprias redes sociais também. E aí a gente volta naquele assunto, né, do que é censura, o que não é censura, o que é liberdade, né, ferir a liberdade de manifestação, porque a gente sabe que hoje já tem redes sociais que simplesmente apagam, né? Acabam apagando postagens porque a justificativa é porque elas violam, essas postagens violam as regras daquela determinada rede social. Então, essa é uma forma de controle administrativo, de controle interno de cada rede social, mas a gente precisa ver até que ponto isso é ou não censura. Eu me lembro, e eu também tenho redes sociais, de uma ou outra pessoa reclamando lá que uma postagem foi apagada. Olha, eu postei tal notícia, tal coisa, e a rede social apagou. Isso é censura, está cerceando a minha liberdade de manifestação. Então, a gente volta naquele limite, como você disse. É uma discussão muito ampla, uma discussão muito profunda, mas a gente precisa enfrentar para estabelecer limites. A gente não tem essas respostas todas já, mas através, né, e aí respondo objetivamente, através de campanhas, quer dos órgãos do Estado, órgãos estatais, quer das próprias redes sociais, a gente pode, de alguma maneira, ensinar a sociedade a se defender disso, e quem insistir em fazer coisa errada, aí tem que ser através da punição. Agora, doutor, é interessante esse assunto que o senhor abordou, porque muitas dessas redes sociais são sediadas fora do Brasil. Então, elas tomam, às vezes, algumas providências. Tudo bem que todas elas têm seu escritório, sua representação aqui no país. Mas como as pessoas que se sentem prejudicadas, meu conteúdo foi apagado porque alegaram fake news ou conteúdo inadequado, como essas pessoas elas podem procurar ajuda e, na verdade, como definir o limite, né, entre uma fake news e a liberdade de expressão? Como você lembrou, todas essas redes sociais têm escritórios no Brasil, são obrigadas a manterem representação no Brasil, portanto, a legislação brasileira vai ser aplicada assim. E, então, essas pessoas que se sentirem de alguma maneira prejudicadas, elas podem reclamar judicialmente. Primeiro, reclamar administrativamente, alegando que essa retirada da postagem foi indevida, né? Infringiu a minha liberdade de manifestação, de pensamento, e me parece que isso é uma coisa muito importante para essas grandes redes sociais. Mas aqui no Brasil, eu posso reclamar, depois da via administrativa, judicialmente, pedindo algum tipo de indenização, né? Se eu tenho lá uma rede social com dezenas, centenas, milhares, milhões de seguidores e a minha postagem foi apagada, eu tive um prejuízo, né? De alguma maneira eu fui prejudicado na minha liberdade de colocar as minhas ideias, ainda que as ideias fiquem sujeitas a críticas, né? De outras pessoas, eu tinha liberdade de colocar a minha ideia, manifestar o meu pensamento, e a rede social tirou, bloqueou, apagou.
Então, isso me parece que é motivo para uma indenização, um pedido de indenização na justiça brasileira. E aí a justiça vai decidir quem está certo, quem está errado. Doutor, outro fator, a partir do momento, né, muitas pessoas discutem, essas redes sociais teriam que ser regulamentadas. Se houvesse algum tipo de regulamentação, seria uma forma de censura ou existe algum tipo de regulamentação que não vá ferir a liberdade de expressão e não seja contextualizada no contexto da censura? Eu acho que a regulamentação legal já existe dentro desses limites da calúnia, da injúria, difamação, da fake news eleitoral e o contrato com cada rede social. Por isso que você mencionou, a rede social vai dizer, olha, esse conteúdo foi retirado do ar, foi bloqueado porque não cumpre, não atende os requisitos da nossa rede, né? Da nossa plataforma. Então, já tem regulamentação legal e regulamentação interna de cada rede social, contratual. É um contrato por adesão, né? Quando eu me inscrevo na rede social, eu estou aderindo às regras daquela rede. Por isso é que a rede depois vai dizer que eu não cumpri as regras e tirou a minha postagem, apagou a minha postagem. Então, eu acho que já tem regulamentação suficiente. Principal, eu acho que a gente pode melhorar bastante é na informação, na defesa, combater a fake news, sabendo e tendo talvez mais lugares, né, mais disponibilidade para checar essas informações. A gente fala de pandemia, fala de vacina, eu acho que isso é um assunto muito específico, quer dizer, para um leigo ir atrás da informação, se eu tomar vacina vira jacaré ou não vira jacaré, talvez isso ainda não tenha sido suficientemente exposto, né? Lógico que a gente vê médicos dando entrevistas aqui, né, na rede Alesp, nas grandes redes de mídia, nas redes sociais, sempre técnicos, médicos, infectologistas falando sobre isso. Mas na hora que alguém precisa buscar informação, eu não sei se essa informação está disponível de uma forma muito fácil. Então, talvez a gente possa melhorar nisso, nas maneiras de buscar informação. Porque a informação ruim, ela chega automaticamente, né? Mas a informação boa, eu não sei se está acessível de maneira suficiente. Talvez a gente possa melhorar isso. Mas, em relação à regulamentação, eu acho que a gente já tem dispositivos legais e nas redes sociais suficientes. Doutor Rolo, voltando um pouquinho ao tema, né, eleitoral. E a questão, né, foi muito falado em 2018, em 2020 não foi tão discutido, mas eu acho que se avança uma discussão, por exemplo, em relação àqueles softwares robôs, né? Como é que tem sido o combate a isso, a gente falando principalmente aí no cenário eleitoral? A Justiça Eleitoral, TSE, fez um convênio com todas as redes sociais, as grandes redes sociais, as principais redes sociais, para combater isso, né? Inclusive, na área eleitoral, as próprias redes sociais fazem essa autorregulamentação, já que a gente está falando de regulamentação. Quando a rede social percebe que a notícia é falsa, que é uma desinformação, ela mesmo se comprometeu com a Justiça Eleitoral a retirar do ar aquela postagem. Não precisa de decisão judicial. Esse foi um grande avanço. Não precisa esperar a decisão judicial, porque numa eleição, você postar alguma coisa prejudicial a um candidato num dia e essa postagem ficar no ar durante 24 horas, o prejuízo é enorme. Depois você não consegue reparar isso, até vir uma decisão judicial. Então, as redes sociais se comprometeram a agir antecipadamente. Assim que verificassem, assim que recebessem uma reclamação, elas fazem ou faziam a checagem e poderiam retirar do ar administrativamente, sem necessidade de decisão judicial. Mas, com certeza, é um prejuízo grande, então há necessidade de cada vez mais a sociedade ficar atenta. Então, o TSE já se antecipou e já fez esse pacto, vamos dizer assim, né? É um termo de ajustamento de conduta, um pacto com essas grandes redes sociais para tentar, de alguma maneira, minimizar essas possibilidades. Um ou outro escapam, mas a gente tem, por isso que é o ensinamento para a sociedade se defender, né? Aquele que escapar, eu tenho que estar, entre aspas, vacinado contra aquela fake news. Mas a Justiça Eleitoral tem agido, tem atuado de maneira ostensiva e esse pacto também envolve a Polícia Federal, envolve o Ministério Público para punir os responsáveis, para investigar e punir quem são os responsáveis. E os robozinhos, como você falou, estão incluídos nesse combate. Quer dizer,
essas páginas falsas, né? Esses robôs que também ajudam a propagar essas notícias, também têm que ser combatidos e são combatidos. Doutor Alberto Rolo, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer participar. Uma boa tarde, um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Aí o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, trouxemos aqui no Jornal da Rede Alesp, né, o assunto fake news, que é muito debatido tanto quando você fala no âmbito eleitoral, quanto, né, quando você fala da pandemia da Covid-19 que nós vivemos hoje, e a proliferação de fake news é muito alta, né?